Oi, pessoal. Fábio Marques aqui. Hoje são 3.500 palestras já realizadas em 20 países para mais de 200 empresas diferentes. Então, aqui, até estou vendo aqui alguns recortes de jornal, os primeiros, né? Ou alguns mais significativos. Aqui foi quando eu atingi 2.000 palestras realizadas. Que ano foi isso? 2013, estava com 2.000 palestras, hoje eu estou com 3.500 palestras. Agora, muita gente me pergunta como é que você começou, Fábio? Como é que tudo começou? Então, resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de como tudo começou, como que a minha carreira de palestrante começou. Então, eu trabalho desde os 11 anos de idade, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e à noite. Comecei como plantonista, assistente do auxiliar do plantonista, para ser mais preciso. O plantonista de imobiliária, estou falando, né? Aquelas imobiliárias que ficam lá vendendo casas e casas não lançamento, casas velhas, casas usadas, casas que, né, já tiveram moradores. E aí, naquela época, eu estou falando de 1981, 82, não tinha, logicamente, internet, não tinha celular, não tinha nada, mas tinha esse ritual, né? Não tinha chaveira, como chama? Fechadura eletrônica. Então, o que acontecia? Quando tinha uma casa para vender, tinha uma placa na frente da casa, e se passava alguém na frente que quisesse ver a casa, tinha que ter um plantonista, alguém que estava lá de plantão para poder mostrar a casa. E aí o plantonista geralmente era um adulto, mas quando esse adulto não queria ficar o dia inteiro plantado na casa, contratava um assistente. E aí quando o assistente cansava, contratava um auxiliar. Eu era esse auxiliar do assistente do plantonista. Muito bem. Então, saía da escola, ia para, né, fazer esse trabalho, e lógico, fazia lição de casa ali mesmo, não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada para fazer, fazia lição de casa e depois passava o resto das horas. Depois eu fui trabalhar com outras coisas, claro, eu fui ser... eu tentei empreender pintando camisetas. Então, pintei camisetas, pintei tênis, eu fazia aqueles desenhos em tênis, eu desenhava bem, então comecei a pintar camiseta, pintar tênis. O Vans, que hoje é o Vans, na época chamava iate, tênis iate. E eu pintava, então, estampas. A pessoa me trazia o tênis branco e eu pintava. Vendi para os amigos da escola, para os amigos dos amigos da escola e assim por diante. Começou a não dar muito certo quando eu comecei a fazer muita confusão de cor, porque eu sou daltônico e descobri nessa época. Eu sou daltônico e comecei a pintar. Ah, pinta uma árvore para mim, Fábio. Eu pintava o tronco da árvore de vermelho, o pessoal reclamava. Eu, nossa. E aí que eu descobri que eu era daltônico. Eu via as cores, mas eu confundia as cores. Então, céu, que devia ser azul, eu pintei de rosa, por exemplo. Então, é uma confusão. Lilás, roxo. Então eu fui trocando as cores e, lógico, chegou uma hora e falei, não dá para ser pintor, artista plástico, esquece. Meu negócio de pintar camisetas não vai muito longe assim. Está dando muito problema. Lógico que eu tinha que devolver o dinheiro quando a pessoa ficar insatisfeita, às vezes comprar um tênis para repor o tênis que eu estraguei. Então, muito prejuízo. Depois disso, então, eu resolvi trabalhar, falei, vou começar a trabalhar em empresas, né? Maiores. E aí, entrei numa empresa maior, tinha 3 funcionários, uma videolocadora no centro de São Paulo, chamava Destaque Vídeo. Era uma locadora de esquina ali no centro de São Paulo. Eu tinha 3 funcionários, eu era o office boy que entregava as fitas de vídeo, as fitas VHS, as fitas de vídeo em domicílio. Se você não sabe o que é fita VHS, procura no Google. Era o que veio antes do CD e do DVD. Bom, então eu ia entregar essas fitas em domicílio. E tem até uns casos legais nessa época, mas eu conto depois, tá? Conto depois. E aí, depois disso, eu comecei a estudar eletrotécnica. Nessa época, eu queria ser engenheiro. E eu descobri que dava para você começar antes até, fazendo a Escola Técnica Federal de São Paulo, ou o Liceu de Artes e Ofícios, que tinham ensino médio profissionalizante. E a Escola Técnica Federal era uma das melhores do país, e era de graça, e eu, de classe média baixa, falei, nessa aí que eu vou, né? Prestei um vestibular, era um vestibulinho que eles chamavam na época, e com 14 anos eu entrei na Escola Técnica Federal de São Paulo para estudar eletrotécnica, que era o caminho para depois ser engenheiro elétrico lá na frente. E aí comecei a estudar eletrotécnica e tal, e fui estudando e já consegui meu primeiro estágio com 16 anos, mais ou menos, 16 para 17 anos, meu primeiro estágio numa empresa, tinha uns 50 funcionários, ali na Paulista, uma firma de projetos, né? Engenharia e tal. E eu comecei a fazendo só cálculo de tensões físicas no poste, depois comecei a desenhar já algumas subestações elétricas, depois projetos, e fui fazendo meu estágio lá. Era bem pouquinho, mas eu aprendi bastante. E depois consegui um estágio já numa empresa multinacional, na Siemens, lá da Lapa, e aliás lá que eu conheci né, a minha esposa e tudo mais, né?
que, olha, quanto tempo atrás, estou falando de 1987 isso. Bom, e aí fui fazer estágio na Siemens, primeira empresa grande de verdade que eu fui trabalhar tal, e estou lá trabalhando, né, de técnico de vendas de material elétrico. Depois de um tempo na Siemens, eu fui trabalhar na IBM, fui contratado pela IBM, fui o primeiro eletrotécnico, ou o único da minha turma ali, porque todo mundo era técnico de eletrônica, eu era técnico de eletrotécnica, tem uma diferença. E eu entrei na IBM, e trabalhei na IBM também, 1 ano e pouco, e tive resultados muito bons na IBM, foi assim, o grande destaque, né? Na Siemens eu era um profissional normal, né? Não tinha nenhum grande destaque. Na IBM eu comecei a me destacar no relacionamento com os clientes, porque eu comecei a assumir mais responsabilidades de realmente, assim, eu atendia bancos grandes, indústrias grandes, e eu era responsável pela manutenção do CPD. Você sabe o que é CPD? Centro de Processamento de Dados. Era um lugar que antes consolidava todos os computadores da empresa e as pessoas não tinham laptop, computador, elas só tinham um monitor e o teclado. O cérebro ficava no CPD. Toda a computação acontecia lá. E eu, pela IBM, eu instalava as máquinas, os processadores e fazia manutenção nesse centro de processamento de dados. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Um engenheiro que trabalhava comigo, que era o meu líder, ele se aposentou. E tiveram dificuldade para repor essa pessoa nos clientes que eu atendia junto com ele. E eram clientes grandes. E eu fui assumindo, então, a responsabilidade. E, curiosamente, apesar da minha pouca experiência técnica e pouco tempo na IBM, todos os meus clientes, aqueles que eu atendia com ele, quando eu comecei a atender sozinho, aumentaram o nível de satisfação que eles tinham com a IBM, por causa do meu trabalho. Eu falei, nossa, mas por quê? Eu primeiro olhei para a parte técnica, eu percebi que não tinha diferença técnica. Aliás, eu era pior técnico do que o outro, que tinha 20 anos de empresa. Mas eu tinha uma coisa que eu desenvolvi no começo da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar, eu era gago nessa época. Então eu falava pouco, eu ouvia muito. Por, né, não ter facilidade para falar, eu ouvia muito. Então, dos 11 aos 17, eu só curei a gagueira com 18, mas isso é uma outra história. Desse período dos 11 aos 17, 18, mais ou menos, que foi quando eu finalmente curei a gagueira, eu passei muito mais tempo ouvindo e observando as pessoas, dando atenção para elas do que propriamente falando. E quando eu fui me relacionar com os clientes na IBM, eu percebi que havia uma carência de serem ouvidos e entendidos de verdade. Eles valorizavam muito alguém que tivesse essa habilidade de ouvir, de fazer perguntas, ficar quieto, ouvir. Então, coisa que eu fui desenvolvendo nos anos que antecederam essa experiência. E eu fui desenvolvendo uma habilidade de soft skills, que a gente fala em inglês, né? Que é as habilidades comportamentais, não técnicas. E aí eu tive muito sucesso na IBM, e um dos clientes que eu atendia na IBM me sondou se eu conhecia alguém para assumir uma área nessa outra multinacional que eu atendia. Eu falei, me fala um pouco do trabalho. De novo, eu fiquei quieto e ouvi, fiz perguntas e ouvi. E aí a pessoa descreveu qual era o trabalho, que era uma unidade de negócio, estava indo mal para caramba, estava já para fechar, dando prejuízo, já era a terceira pessoa que eles tentavam e nunca dava certo, e que eles achavam que alguém com o meu perfil, muito focado em servir, em ajudar o cliente, ouvir de verdade, compreender a situação, compreender o problema, antes de sair oferecendo solução, eu era um cara que ouvia, entendia, fazia pergunta. Então, eu achava, precisa ser alguém com o seu perfil, Fábio, porque a gente atende médicos, cirurgiões, e todos os outros que vieram antes, né, que tentaram fazer essa unidade de negócio, era uma unidade de serviços de tecnologia médica para oftalmologia. Então, lasers, ultrassons, equipamentos cirúrgicos tinham que ser vendidos e depois mantidos nos hospitais e clínicas desses cirurgiões. Eles falaram, todos que vieram antes eram muito faladores, falavam demais e os médicos não gostam. Os médicos gostam mais de ser ouvidos do que de escutar. Então, como você tem esse perfil, você conhece alguém com um perfil parecido com o seu que poderia, né, se candidatar a essa posição? Eu falei, eu conheço eu. E aí eu me candidatei a essa posição nessa unidade de negócio. Só que eu era novo, eu tinha 20 para 21 anos e não me deram o cargo de gerente geral, me deram o cargo de assessor técnico. Falaram, vamos experimentar, ele é muito novo, todos os outros que tentaram antes dele tinham mais de 30 anos, ele tem 20 para 21, ele é muito novo, talvez né, não vai dar certo, não vamos dar um cargo alto para ele, vamos dar um cargo baixo. Me deram um cargo de assessor técnico, e eu comecei, aliás, ganhando menos do que eu ganhava na IBM, mas eu aceitei porque eu vi a oportunidade, né? Ganhava menos lá do que eu estava ganhando na IBM na época, mas eu aceitei.
E aí eu comecei a trabalhar e usando essa minha habilidade, né, de negociação, de ouvir, de escutar, de entender, e fui conquistando os médicos. E aí os resultados foram se mostrando, fui aumentando as vendas, reduzindo as despesas, e fui contratando gente. Quando eu entrei, você também estava tão falida a unidade que já tinha mandado embora todo mundo, eu entrei, não tinha ninguém, só eu. Não tinha nem sala para trabalhar. Me emprestaram um depósito no meio do estoque lá para eu trabalhar, porque já estavam realmente pensando em fechar o negócio, né? Fechar aquela unidade de negócio que não estava funcionando. Mas eu fui ganhando, né, mais respeito, credibilidade, os médicos foram confiando, eu comecei a vender contratos de manutenção, comecei a ajudar a vender equipamentos, instalar, arrumar equipamentos quebrados, e aí foi crescendo, e em 6 meses já estava no break-even. Aquela unidade estava dando um baita prejuízo, já estava empatado, não estava mais perdendo dinheiro. Aí o presidente me chamou e falou, olha, está fazendo um bom trabalho, se você continuar assim, eu vou te promover e vou aumentar seu salário. Eu falei, beleza. E aí continuei trabalhando, um ano depois, nós já éramos os mais lucrativos da América do Sul ali, e dando lucro, né? Lógico, e os clientes satisfeitos e comprando cada vez mais. Ele foi lá e me fez, então, gerente geral. Eu tinha 22 anos, ia fazer 23 ainda, 22 anos, ele colocou como gerente geral de serviços técnicos de tecnologia médica lá. E aí, quintuplicou meu salário, porque tinha lucro para isso, claro, né? E eu contratando gente, tal, a equipe crescendo, e aí foi mais um pouco, mais uns 6 meses, um ano, a gente estava já os terceiros melhores do mundo, a gente era absoluto melhor da América Latina, e a terceira melhor unidade de negócios do mundo, e a empresa estava em 120 países. Ser o terceiro melhor do mundo em 120 países é um baita negócio, né? A gente estava atrás só dos Estados Unidos e Japão, que tinham 25 anos na nossa frente. Então foi assim, um grande feito. E aí começou, finalmente, Fábio, aí começou a minha carreira de palestrante, sem eu me dar conta que eu estava fazendo isso, ainda como executivo dessa multinacional americana, como gerente geral da unidade de negócio, serviço de tecnologia médica no Brasil. A diretoria internacional começou a me chamar para os eventos internacionais da empresa para eu fazer palestras sobre o Case Brasil. O que eu tinha feito no Brasil em termos de gestão, treinamento, recrutamento de pessoas que tinha transformado aquela unidade de negócios deficitária, que dava prejuízo, na melhor da América Latina, na terceira melhor do mundo. Então, eu comecei a montar palestras sobre gestão, sobre liderança, sobre recrutamento e treinamento de pessoas, sobre atendimento a clientes, sobre vendas, tudo que eu tinha feito ali na unidade de negócio. E aí, fazendo essas palestras para os outros gerentes dos outros países, os outros diretores, e falei para todo mundo da América Latina, falei para o pessoal dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, e assim eu comecei a compartilhar o que eu tinha tido de sucesso, eu como gestor, como executivo, comecei a compartilhar o que eu tinha aprendido com os outros gestores dos outros países. E aí, chegou uma época, em 96, quando eu tinha 25 para 26 anos, que apareceu um dilema na minha frente. Apareceu um dilema. Eu recebi uma proposta para ser o diretor internacional dessa unidade de negócio. Eu ia ficar sediado ali na Califórnia e de lá comandar do México para baixo. Eu ia ser o diretor da América Latina toda. E, na época, o presidente da empresa no Brasil precisava autorizar essa minha promoção para eu ser expatriado, que a gente fala, né? Morar em outro país e ser, então, funcionário de lá, do outro país, e coordenando toda a América Latina. E o presidente dessa época não era o que tinha me contratado para essa empresa, que era um cara bem cabeça aberta, que estava focado em resultado e potencial. O presidente da época, quando me ofereceram essa promoção, já era outro, que não era tão aberto, não tinha, né? E ficou muito preocupado que eu era muito jovem, tinha 25 anos, e que eu causaria, talvez, uma disruptura, eu ia causar um movimento dos outros gerentes de pedir promoção para ele, alguma coisa assim. Ele falou, não, você não pode, você vai ter que esperar. Eu falei, quanto tempo tem que esperar? Ele falou, pelo menos uns 10 anos. Eu falei, 10 anos? Eu mereço isso agora e vou ter que esperar 10 anos para poder receber a promoção que eu já mereço hoje? Ele falou, E foi nesse dia, gente, que eu comecei a viver um dilema, né? Eu estava indo bem, estava feliz na empresa que eu estava trabalhando,
estava tendo ótimo resultado, a diretoria internacional estava satisfeita comigo, tanto que me ofereceu essa promoção, mas o meu chefe direto no Brasil não me permitiu crescer e aceitar esse desafio. E aí eu comecei a ver o que eu vou fazer. E comecei a procurar emprego em outras empresas, só que eu ganhava muito dinheiro para a minha idade, e as outras empresas também tinham medo de me contratar. Com medo, talvez, de causar o mesmo problema na empresa delas. E aí eu falei, poxa, o que eu faço da minha vida? E eu tenho um hábito que eu acho que seria um bom hábito para todo mundo ter, sabe? Quando eu estou com um dilema, quando eu estou com um problema para resolver, eu, ao invés de, estou estressado, vou me distrair, eu vou estudar. Então, eu comprei um curso para mim internacional e fui lá assistir, né? Um seminário internacional de um cara que vinha do Texas, tal, e ele falou lá de Service Excellence, né? Excelência em serviço como o diferencial competitivo. Interessante, porque na minha cabeça era o que eu fazia. A minha unidade de negócio prestava serviços para clientes super exigentes, que eram médicos, cirurgiões. E esses serviços incluíam venda de equipamentos, manutenção de equipamentos, né, contratos de manutenção, serviços incluindo máquinas e equipamentos de alta precisão, de alta complexidade, e clientes altamente exigentes como médicos, cirurgiões, certo? Então, eu falei, poxa, para mim, excelentes serviços é a chave para você ter sucesso. Quanto mais complexo for o ambiente competitivo, mais excelentes serviços faz diferença. Então, eu vi o tema, eu fui direto. E estou lá assistindo o palestrante internacional, o nome dele era Leonard Berry, lembro até hoje, Leonard Berry. Ele fazendo a palestra, eu encantado, porque ele estava falando coisas que eu estava fazendo na prática, né? Coisas que ele estava falando ali conceitualmente, eu estava fazendo. Aí eu cheguei para ele e falei no final, né? Me diga aí, onde você pegou essa experiência? Ele falou, como assim? A experiência para montar esse seminário aqui, essa palestra? Ele falou, não, na verdade, eu nunca trabalhei em empresa nenhuma. Isso aqui foi de ir nas empresas e conversar com as empresas, entrevistar, ler outros livros e tal. Aí eu montei esse seminário aqui. Aí eu pensei, uau! Se ele, que só aprendeu de livros, de conversar com outras pessoas, é capaz de viajar o mundo fazendo palestras e treinamentos sobre esse assunto, eu, então, que estou aplicando isso na prática, mais o estudo que eu tenho, também sou capaz de fazer isso. E foi nesse dia 30 de maio de 1996, que eu decidi que eu seguiria a carreira de palestrante profissional, treinador e consultor de empresas. Foi assim que começou, com uma grande barreira, um preconceito que eu sofri na última empresa que eu trabalhei, de não me autorizarem a ter a promoção que eu merecia. Eu tive um grande dilema, uma barreira, uma frustração. Aí eu fui estudar e, para variar, no estudo você encontra a resposta. Quando você se abre ao aprendizado, quando você investe em você, eu paguei caro, eu lembro que eu paguei caro aquele seminário, mas foi a luz que eu precisava para acreditar em mim e montar, então, a minha prática como palestrante e consultor. De lá para cá foram mais de 200 empresas, 3.500 palestras em 20 países e alguns milhões de reais, graças a Deus, dessa atividade que eu faço com tanto amor, com tanto carinho. Então, tá aí respondendo a pergunta, uma resposta longa para a pergunta. Fábio, como é que você começou no mercado de palestra? Como é que você começou a sua carreira de palestrante? Aí, quem sabe, num outro vídeo, se você quiser, escreve aqui. Num outro vídeo eu dou detalhes, como é que foram os primeiros meses da minha empresa de palestras e treinamentos, os primeiros clientes que eu conquistei, como que eu conquistei, e aí eu gravo, então, esse vídeo explicando os primeiros passos, os primeiros meses, os primeiros anos da minha carreira de palestrante profissional. Tá bom? Então, forte abraço, com meus votos de saúde e sucesso sempre, e se você tem dentro de si conhecimento, experiência e vontade de compartilhar o que você sabe com o mundo, talvez você possa fazer uma carreira bem-sucedida, criar uma carreira bem-sucedida de palestrante e consultor. E aí, se você quiser, fala com a gente, que a gente tem um programa para te ajudar a fazer isso, tá bom? Forte abraço e até breve. Tchau.